Olá, alunos da disciplina de Análise e Projeto de Algoritmos. Nesse vídeo, eu faço um resumo dos conceitos estudados na primeira parte do nosso curso sobre análise de alguns algoritmos básicos, mais especificamente na estratégia de cálculo da complexidade desses algoritmos básicos. De modo geral, um algoritmo é definido como uma sequência finita de operações a fim de determinar a solução de um problema dado ou detectar que a solução desse problema não existe. Do ponto de vista esquemático, um algoritmo ele depende de uma entrada de dados, que são os dados do problema, ele realiza essa sequência de operações para esses dados até fornecer a saída ou solução do problema. Então, por exemplo, a entrada de dados pode ser um vetor ou uma lista de números. As operações são sequências de operações que podem ordenar, por exemplo, o vetor, de modo que a saída é o vetor com os seus números ordenados. O que nós estamos interessados quando fazemos a análise de um algoritmo é a relação entre o tamanho da entrada e o tempo que ele leva para fornecer a saída, pois do ponto de vista genérico, o mesmo algoritmo, a mesma sequência de operações deve tratar um problema de tamanho 4 ou um tamanho 1 milhão. O que vai ser diferente é o tempo que ele leva para chegar na resposta. Um algoritmo é dito eficiente quando ele minimiza ou ele tenta minimizar o máximo possível o tempo de resolução e também o gasto de memória. A complexidade é a maneira de medir a eficiência desse algoritmo. Então, a gente define a complexidade como uma estimativa do tempo que o algoritmo leva para executar o problema. E essa estimativa ela é feita através do número de operações fundamentais que o algoritmo realiza ou executa em função do tamanho do problema ou da quantidade de dados de entrada do problema. O cálculo da complexidade de um algoritmo é baseado em duas etapas principais. A primeira é definir qual é a operação ou quais são as operações fundamentais do algoritmo, que são as operações mais significativas no processo de resolução do problema. Essas operações podem ser atribuições, comparações ou operações matemáticas, inclusive. A segunda etapa desse processo de cálculo da complexidade consiste em calcular efetivamente quantas operações ou o total do número de operações fundamentais que foram realizadas em função do tamanho do problema de entrada. Essa função de complexidade, então, é uma função chamada aqui C de n, que vai dar o número total de operações para uma entrada de tamanho e. O primeiro exemplo estudado é o problema de calcular a soma dos n primeiros números pares. Um problema simples, mas bastante significativo para entender a evolução da análise e do cálculo da complexidade de um algoritmo. Nesse caso, o objetivo é determinar a soma 2 mais 4 mais 6 mais 8 até 2n, onde n é o número, é o dado de entrada do problema, e para resolver esse problema, as parcelas são vistas através da fórmula 2i, que é a fórmula do número par. O algoritmo apresentado em sala, que eu vou chamar aqui o algoritmo 1 apresentado em sala, ele consiste de um comando de repetição do tipo for, aqui representado pela operação para, o contador que vai indicar o total de parcelas, vai variar de 1 até n, e a soma ela é realizada acumulando o valor da soma e a construção da parcela através da fórmula 2i. Um exemplo pode ser visto com n igual a 3, então o dado de entrada é 3, a soma começa em 0, o contador assume seu primeiro valor, i vale 1, e nessa etapa o s recebe o valor 0, o valor anterior, mais 2 vezes i, que é o valor da nova parcela, nesse caso 2 vezes 1, 2. O contador é incrementado e nessa etapa a soma recebe o valor da soma anterior, que era 2, mais a nova parcela, 2i, nesse caso i é 2, então a nova parcela, 2 vezes 2, 4. E a soma nessa etapa vale 6. Novamente o contador é incrementado, agora i igual a 3, o último valor que ele deve assumir, pois já coincide com o n, e aí a soma recebe o valor que ela tinha anteriormente, que era 6, mais a nova parcela, que é 2 vezes 3, 6, e portanto a soma acumulada, nesse caso é 12, que é a solução do problema. Analisando em termos de operações, podemos pensar que, nesse caso, o algoritmo realiza 2n operações para chegar na solução do problema, sendo n somas e n multiplicações.
Nesse caso, as somas e as multiplicações são realizadas em cada iteração desse algoritmo. A complexidade é esse total de operações em função do n, que é o dado de entrada. Então, a complexidade desse algoritmo é a fórmula 2. Se a gente pensar num outro algoritmo otimizado, essa multiplicação por 2 ela é colocada como se fosse colocada em evidência. Então, ao invés de multiplicar por 2 cada uma das parcelas, essa multiplicação é feita no final, o que vai reduzir significativamente o número de operações. Então, percebendo que dentro do comando de repetição for, eu tenho apenas as somas, então são feitas n somas, e no final uma única multiplicação. Podemos perceber que nesse caso o número de operações passa a ser n mais 1, que é a complexidade desse algoritmo otimizado. Do ponto de vista de análise, tanto o algoritmo 1 quanto o algoritmo 2 são eficazes, eles chegam na solução do problema. Eles devem ter uma diferença na eficiência. O algoritmo 2, como realiza menos operações, deve resolver o problema mais rápido que o algoritmo 1 e, portanto, o algoritmo 2 é dito mais eficiente. Nesse caso em específico, é interessante lembrar que tem uma fórmula para chegar nessa soma que não exige a construção das parcelas, que é a fórmula de Gauss. A fórmula do Gauss é aquela fórmula onde eu consigo a soma dessas parcelas, calculando aí a soma do primeiro termo com o último e multiplicando pelo número total de parcelas. Quem tiver interesse em lembrar um pouco mais da soma de Gauss, eu deixei um vídeo lá para vocês assistirem. Aí ele conta um pouquinho mais como constrói essa soma ou esta forma. Mas, de fato, o que está acontecendo aqui nesse algoritmo 3, na resolução do nosso problema, é que a soma de Gauss resolveu o meu problema. Ou seja, com a soma de Gauss eu calculei a soma que era o meu objetivo. E analisando em termos de operações, eu tenho apenas duas operações, independente da quantidade de parcelas que serão somadas aí no problema original. Então, a complexidade desse algoritmo é a complexidade ao C de n vale 2. O que é uma coisa muito rara, porque, independente do tamanho do problema, da quantidade de dados, eu vou realizar o mesmo número de operações. É muito interessante esse problema, mas para a gente entender do ponto de vista didático como é possível tornar um algoritmo mais eficiente, mantendo a sua eficácia. Nessa tabela, nós podemos fazer a comparação do número de operações realizadas por cada um dos algoritmos e, de certo modo, comparar a eficiência deles. Então, em cada uma das linhas da tabela, eu tenho um dos algoritmos, a primeira linha, o algoritmo 1, depois o algoritmo 2 e o algoritmo 3, e em cada coluna um tamanho de problema. O número de operações é calculado substituindo o n na fórmula da função de complexidade. Então, quando n é 5, o algoritmo 1 realiza 2n, 2 vezes 5, 10 operações. O algoritmo 2 realiza n mais 1, ou seja, 6 operações, 5 mais 1, 6 operações. E o algoritmo 2 realiza 2 operações. Analisando a evolução, ou a comparação dos algoritmos conforme n aumenta, a gente pode perceber que quando n é relativamente grande, n igual a 10.000, o algoritmo 1 realiza 20.000 operações para chegar na solução do problema. O algoritmo 2 realiza 10.001 operações, ou seja, praticamente a metade do número de operações, o que vai refletir no tempo muito menor. E o algoritmo 3 realiza apenas 2 operações, significativamente menor que os dois anteriores. Essa tabela poderia ser feita através de uma estimativa do tempo. Então, eu posso converter cada operação para tempo. Para isso, eu preciso saber qual a máquina que está sendo usada e a velocidade dessa máquina, que é o número de operações realizadas por unidade de tempo. No caso, supondo que eu estou usando um computador que realiza 1 milhão de operações básicas por segundo, é possível fazer uma conversão, por exemplo, no caso em que eu tenho aqui 1 milhão de operações em 1 segundo, o número de operações que o meu algoritmo realiza é dado pela complexidade e o tempo que eu quero descobrir eu estou chamando de t. Então, no caso, para calcular o tempo, nessa segunda tabela, eu divido a complexidade pelo 1 milhão, por 1 milhão, que é o número de operações que a minha máquina resolve por unidade de tempo. A gente pode perceber que a comparação dos algoritmos em termos de tempo é a mesma comparação
em termos de número de operações. Então, realmente, isso mostra que o número de operações é proporcional ao tempo e que, portanto, fazer análise no número de operações é significativo para refletir o tempo e o desempenho de um algoritmo. Essa tabela de comparação do número de operações pode ser vista também num gráfico, e o gráfico mostra essencialmente o desempenho do algoritmo ao longo do aumento do tamanho do problema. Então, conforme o n aumenta no eixo x, eu tenho o valor da complexidade, que é o número de operações, no eixo y. Então, pegando aqui, por exemplo, quando n é igual a 80, o algoritmo 1, ele é o algoritmo menos eficiente, ele realiza mais operações que os demais. O algoritmo 2 intermediário e o algoritmo 3 é o mais eficiente porque ele realiza um menor número de operações. O segundo problema que nós estudamos foi de encontrar o maior valor de uma lista de n números dados. Supomos que esses valores estão armazenados num vetor, onde o conteúdo da primeira posição é o L1, da segunda posição o L2, da última posição o Ln. O algoritmo apresentado em sala, ele consiste basicamente em percorrer o vetor a partir da segunda posição em busca do maior elemento, fazendo comparações até obter o maior elemento armazenado. Em termos de operações, podemos considerar que a operação fundamental é a comparação, max menor do que Li. Então, essa é a operação que deve ser contada no cálculo da complexidade. Para a gente entender o cálculo da complexidade, uma sugestão é começar com um exemplo. Supondo N3 e L372, o algoritmo vai proceder da seguinte maneira. Ele começa fazendo com que a variável máximo assuma o valor que está na posição 1 do vetor, que é o L1, que vale 3. Então, o maior elemento no início é o valor 3. Ele prossegue com o contador, então o contador assume seu primeiro valor, que é o 2, e nessa etapa ele vai fazer a comparação do que estava armazenado na variável max com a posição do vetor, com a posição 2 do vetor, que é o L2. Então ele vai comparar o 3 com 7, como a posição 2 é maior do que o valor que ele tinha armazenado como máximo, ele faz a substituição. Então nessa etapa o maior elemento é o 7. Ele prossegue, porque ele ainda não sabe, né, que esse é o máximo, ele prossegue incrementando o contador automaticamente. Na verdade, esse é o último valor do contador, porque ele coincide com o n. E nesse caso, ele vai fazer mais uma comparação. Ele compara o valor que estava armazenado em max com o conteúdo da terceira posição do vetor. Então, ele compara o 7 com 2. Como o máximo é maior, então ele não vai precisar fazer a substituição. Nessa etapa, ele finaliza e o max armazena o maior valor desse vetor. Em termos de número de operações, podemos perceber que o tamanho do vetor é 3 e ele fez duas comparações até chegar na solução. Duas comparações, duas operações fundamentais. Analisando de um modo mais geral, se eu tivesse um vetor de tamanho n4, eu teria 3 operações até chegar na solução. Se eu tivesse um problema de tamanho 5, eu teria 4 operações para chegar na solução. N10, 9 operações para chegar na solução do problema. Portanto, a gente pode concluir nesse caso que a complexidade, que é a fórmula que me dá o total de operações em função do n, é n menos 1. Podemos, então, interpretar que o fato da complexidade ser n-1 significa que, para uma lista de tamanho n, o algoritmo realiza n-1 comparações até obter a solução do problema. Essa complexidade é chamada de complexidade linear, porque do ponto de vista matemático essa função é um polinômio de grau 1. Se eu fizer um gráfico, eu vou obter uma reta, que é a relação entre o tamanho do problema e o tempo ou o número de operações. O terceiro exemplo que nós estudamos em sala consiste em multiplicar uma matriz quadrada n por um escalar ou um número k. Nesse caso, o algoritmo apresentado, ele vai percorrer os elementos da matriz em busca, né, de realizar essa operação. Como nós sabemos que matematicamente essa operação tem que ser realizada para todos os elementos que estão na matriz, então a maneira estratégica na programação é criar dois fors intercalados. O primeiro for com o contador i vai percorrer as linhas da matriz, enquanto que o segundo for com o contador j vai percorrer todas as colunas da matriz.
Então, para cada linha, ele percorre todas as colunas. É essa a ideia. E aí, em cada elemento, ele vai fazer a multiplicação de K pelo elemento IJ. A operação fundamental, nesse caso, é a multiplicação, porque ela é significativa e ela mostra o trabalho que o algoritmo tem até chegar na solução do problema. Como que a gente vai fazer uma análise da complexidade? Então, vamos tentar um exemplo simples para ter uma ideia de como ela vai funcionar. Como eu tenho dois contadores intercalados, efetivamente quem vai realizar a operação de multiplicação é o contador interno, mas o contador interno ele depende do contador externo. Então, quando o i assume o valor 1, que é o contador externo, o que vai acontecer é que o j vai assumir valores de 1 até n. Então, quando é j é 1, eu faço uma multiplicação, quando j é 2, é feita uma outra multiplicação, até que j é n é feita mais uma multiplicação. Podemos perceber que o que foi feito nessa etapa foi a multiplicação de toda a primeira linha da matriz pelo número k. O contador externo é incrementado e nessa etapa o contador interno começa novamente em 1. Então, na etapa i igual a 2, o j vai de 1 até n, fazendo a multiplicação de cada elemento da segunda linha da matriz pelo valor k. Esse procedimento se repete até que eu chego na última linha, ou seja, o contador vale n, o contador externo i vale n, e o contador interno varia novamente de 1 até n, multiplicando os elementos da última linha por k. Observando atentamente o que está acontecendo em termos de números de operações, eu percebo que quando i é 1, ele realiza n operações, depois quando i é 2, mais n operações, até que ele chega no processo i igual a n e ele realiza mais n operações de multiplicação. Podemos então perceber que no ciclo interno, no for interno, ele realiza n operações e essas n operações serão realizadas n vezes pelo ciclo externo, o que resulta num total de operações n vezes n, que é n quadrado, ou seja, a complexidade é n quadrado. Podemos dizer então que para uma matriz de tamanho n por n, o algoritmo realiza n quadrado operações até obter a solução do. Um exemplo mais específico, mas bem parecido com o anterior, é o de multiplicar uma matriz triangular superior por um escalar k. Nesse caso, a matriz, além de ser quadrada, ela tem todos os elementos que estão abaixo da diagonal valendo zero. Com isso, o algoritmo anterior, apesar de poder ser usado para resolver esse problema, ele pode ser otimizado, já que percebemos que as multiplicações pelos elementos valendo zero não precisam ser efetuadas. Uma pequena modificação no algoritmo original, trocando a variação do contador interno do comando for do contador j, ao invés de começar em 1, ele começa em i. Supondo que a operação fundamental continua sendo a multiplicação, como no algoritmo anterior, a ideia é tentar descobrir quantas vezes o algoritmo realiza essa multiplicação na resolução de um problema de tamanho n ou uma matriz n por n. A gente pode fazer um pequeno teste de mesa para fazer essa análise. Então, ao testar o algoritmo, o contador externo começa em 1, isso significa no problema que ele vai trabalhar com a primeira linha da matriz. Nessa primeira linha, o contador j começa com o mesmo valor de i, o primeiro valor que o contador j assume é o valor de i, e ele varia até n. Em cada etapa, ele faz uma multiplicação. O que foi feito efetivamente nessa etapa é multiplicar todos os elementos da primeira linha pelo valor k. Terminado o ciclo interno, ele passa para o ciclo externo, aumentando automaticamente o contador i para 2. Nessa etapa, como ele está na segunda linha da matriz, o contador agora não começa mais de 1, o contador começa do valor de i, que é 2, e vai até n. Então, efetivamente, as multiplicações serão feitas a partir do elemento da segunda coluna, o que é o nosso objetivo, já que o primeiro elemento da segunda linha, o elemento que está na primeira coluna e na segunda linha, não precisa ser multiplicado, porque ele já vale zero e o resultado automaticamente já é zero. O algoritmo prossegue até que, na última iteração externa, o i valendo n, ele só precisa realizar uma operação. Isso é dado, já que o contador começa no valor de i, que é n, e vai até n.
então ele faz apenas a multiplicação do último elemento. Então, podemos fazer uma análise em termos de operação. Quando o i é 1, que é a primeira linha, ele faz n operações. Quando o i é 2, que é a segunda linha, ele faz n menos 1 operações. Quando o i é 3, ele fará n menos 2 operações e assim por diante. Até que, quando ele chega na última iteração externa, que é a última linha da matriz, ele vai fazer apenas uma operação. A complexidade se reflete nessa soma. Então, eu tenho que somar o n mais n menos 1 até. Assim, escrevemos que a função de complexidade pode ser escrita como n mais n menos 1 mais 1. Mas, de fato, eu preciso resolver essa soma para ter uma fórmula de complexidade. Essa soma, cabe ressaltar aqui, ela foi feita através de uma estratégia chamada análise agregada, onde eu somo as operações para cada valor de i. Então, quando i é 1, são n operações, quando i é 2, são n menos 1 operações, e assim por diante. Para resolver essa soma, eu vou usar a famosa soma de Gauss, já que eu estou num procedimento de variação como na soma de Gauss. A soma de Gauss consiste em somar o primeiro elemento com o último e multiplicar pela metade da quantidade de termos. Simplificando a minha fórmula, eu tenho então a complexidade dada por n² mais n sobre 2. Cabe ressaltar que aqui eu precisei usar a soma de Gauss para resolver a soma que reflete o total de operações realizadas pelo algoritmo, porque um dos contadores, o contador interno, depende do contador externo nos comandos de repetição. Então, o contador J depende do valor de I, que é o contador externo. Se não houvesse essa dependência, eu não precisaria fazer uma análise agregada, não precisaria de uma soma. A multiplicação da quantidade de repetições entre o J e o I seria suficiente, como foi no exemplo anterior. A gente pode pensar na comparação ou numa análise comparativa dos algoritmos 1 e 2. Aqui o algoritmo 1 é o que multiplica uma matriz qualquer por um escalar k, e o algoritmo 2 é o que multiplica uma matriz triangular por um escalar k, e a comparação desses algoritmos pode ser dada nessa tabela. Na primeira linha, o algoritmo 1, o número de operações do algoritmo 1, e na segunda linha, o número de operações que o algoritmo 2 realiza, onde cada coluna da tabela reflete um tamanho de problema. Então, n igual a 5 é quando eu estou pensando numa matriz 5 por 5, n igual a 10.000, uma matriz 10.000 por 10.000. É possível perceber que o número de operações no algoritmo 2 é praticamente a metade do número de operações do primeiro algoritmo, o que reflete numa eficiência, né, do algoritmo 2 sendo bem mais eficiente que o algoritmo 1, porque ele realizaria menos tempo para chegar na mesma solução que o algoritmo 1. O gráfico também pode refletir essa tabela e a gente percebe que o algoritmo 1 em azul, o algoritmo 2 em vermelho, o algoritmo que está mais acima, né, cuja complexidade ou cuja fórmula de complexidade está mais acima, significa mais operações, mais tempo. O mais eficiente é o que está sempre mais abaixo, que leva menos tempo para chegar na solução de um mesmo problema. Nesse caso, a gente pode dizer que a complexidade dos dois algoritmos é uma complexidade quadrática, porque os dois algoritmos aí têm uma função do tipo x elevado ao quadrado. Os dois algoritmos têm complexidade chamada polinomial. O último problema que nós estudamos é um problema de busca que consiste em verificar se um elemento CH dado pertence ou não a uma lista de n elementos dada. Estamos supondo que essa lista está armazenada num vetor L, de modo que o primeiro elemento da lista é denotado por L1, o segundo elemento por L2 e o último elemento por Ln. De fato, existem diversos algoritmos que fazem essa busca. Nós estudamos o primeiro deles, o mais simples deles, que é o algoritmo de busca sequencial ou linear, que vai fazer a busca do elemento CH na sequência dos elementos do vetor e ele encerra quando encontrar o elemento ou quando ele chega no final da lista e detecta que o elemento procurado não pertence. Em termos de estrutura de programação, é utilizado a estrutura while, com a condição LI diferente de CH, que é uma comparação de cada posição do vetor com o número procurado, e o I menor do que N, que consiste numa condição que determina o final do vetor ou o tamanho do vetor.
Para fazer uma análise da complexidade desse algoritmo, a gente define como operação fundamental a comparação. De fato, né, quando a gente fala comparação, são feitas as duas comparações. Então, eu gostaria de medir ou de calcular o total de comparações do tipo LI diferente de CH que serão realizadas até chegar na solução do problema. Para fazer esse cálculo, vamos usar um exemplo para ter uma ideia aí de como o algoritmo procede. Supondo que o número procurado é CH igual a 3 e que a lista é formada por 4 números na sequência 10, 3, 7 e 2. O algoritmo inicia com um contador valendo 1 e ele faz uma comparação do primeiro elemento da lista, que ele chama de L1, com o número procurado, a chave procurada. Então ele vai comparar o valor 10 com o valor 3. Como 10 é diferente de 3, ele prossegue no comando de repetição, ele vai fazer a busca no segundo elemento da lista, incrementando o contador para 2. Ele faz o teste novamente, ele compara o elemento que está na posição L2, ou que está na posição 2, o elemento L2 com a chave procurada, então ele compara o 3 com 3. Nesse caso, como o 3 não é diferente de 3, ou seja, ele encerra a busca e ele exibe aí uma condição de que o número procurado pertence à lista. Nós podemos perceber nesse caso que foram realizadas duas operações de comparação até chegar na solução do problema. Em geral, como nós estamos relacionando o tamanho do problema com o total de operações, nesse caso, a gente teria que relacionar o n igual a 4, que é o tamanho do problema, com o número de comparações ou de operações, que é 2. Mas a gente pode, nesse caso, perceber que, para o mesmo tamanho do vetor, a gente pode ter um comportamento diferente do algoritmo. Imaginemos agora um exemplo chamado um exemplo otimista, no qual, para a mesma lista dada, 10, 3, 7, 2, o elemento procurado é o elemento 10, que é o primeiro elemento da lista. Nesse caso, o algoritmo procede da seguinte maneira. O contador assume o valor 1, ele compara a posição 1 do vetor, o L1, com o elemento CH, então o conteúdo da posição 1, 10, não é diferente de 10, ele encerra a busca e diz que o elemento procurado pertence à lista. De fato, foi feita apenas uma operação para um vetor de tamanho 4. E além disso, nós podemos perceber que, independente do tamanho do problema ou do vetor de entrada, se o número procurado nessa situação for o primeiro elemento, ele sempre vai realizar apenas uma operação. Então, a relação entre o tamanho do problema e o número de operações agora passa a ser um pouco mais delicada em relação ao que a gente tinha visto anteriormente. Para a mesma lista dos exemplos anteriores, nós podemos ainda ter um exemplo chamado pessimista, no seguinte sentido, de que o número procurado é o último elemento que está no meu vetor, o último elemento da lista, é 2. Nesse caso, o algoritmo procede da seguinte maneira. O contador começa em 1, ele faz a comparação do conteúdo da primeira posição do vetor, que é o 10, com o 2. Como isso é verdade, como eles são diferentes, como a condição é verdadeira, ele aumenta o contador, ele incrementa o contador, passando para o segundo elemento da lista, ele compara o elemento 3 com o número procurado 2, como a condição é verdadeira, ele continua na procura, ele incrementa o contador e vai para a posição 3 do vetor, ele compara o número 7 com o número 2, que é o número procurado, e como a condição é verdadeira, ele prossegue na busca, ele incrementa o contador, de fato esse é o último valor que o contador poderia assumir, e nesse caso, como o número procurado coincide com o último elemento, ele para a busca e ele fornece a resposta de que o elemento procurado pertence ao vetor ou pertence à lista dada. Nesse caso, fazendo uma análise de número de operações, a gente percebe que foram realizadas N operações, no caso aí são 4 operações, que coincide com o tamanho do vetor. Então, ele percorreu todo o vetor, realizando uma comparação para cada elemento do vetor. No caso do nosso exemplo, 4 comparações ou, de fato, generalizando N operações. Uma situação ainda pessimista ocorre no exemplo em que o número procurado não está na lista. Nesse caso, o algoritmo procede com o contador começando em 1, ele compara o primeiro elemento da lista com o número procurado, como a condição testada no comando while é verdadeira, ele prossegue, ele vai para a segunda posição do vetor, incrementando o contador para 2, ele compara o segundo elemento, que é o 3, com o número procurado, como a condição deles serem diferentes é verdadeira, ele
prossegue, vai para o contador 3 ou a terceira posição do vetor, compara o 7 com 5, como é diferente, ele prossegue a busca, o contador assume seu último valor, que é 4, e ainda assim eles são diferentes, e no final ele fornece aí a resposta de que o número procurado não pertence à lista dada. Nesse caso pessimista, assim como no anterior, são realizadas 4 operações que coincidem com o tamanho do vetor dado ou da lista dada, então de fato N operações. Resumindo a complexidade, então, nós podemos perceber que nessa situação, quando eu tenho o comando enquanto, o comando while, a minha complexidade ela pode ser vista em extremos. A complexidade otimista, que no meu exemplo aqui é quando o número procurado eu tenho ele é o primeiro elemento da lista, ou no caso pessimista, onde o número procurado ele é o último elemento da lista, ou ele não pertence a essa lista. Como a busca é sequencial, de fato a gente tem a complexidade 1, no melhor caso, uma complexidade constante, ou a complexidade n, no pior caso. Essa análise teve que ser feita especialmente por causa da estrutura de programação do enquanto, do while, que é uma estrutura indefinida de repetição. Falando um pouco agora das atividades que vocês estão resolvendo para entregar para a nota. A atividade 1 fala do problema de ordenação de valores de um vetor através do algoritmo Bubble Sort. O problema consiste em dado um vetor, no caso aí usamos como exemplo o vetor 42863, e aí o algoritmo realiza uma sequência de operações até chegar num vetor completamente ordenado da seguinte maneira: 2, 3, 4, 6 e 8. O algoritmo apresentado já é um algoritmo relativamente otimizado e ele consiste de 2 ciclos intercalados, 2 fors intercalados. O for externo, o contador assume valores de 1 até n-1 e o contador interno assume valores de 1 até n-i. Então a gente percebe uma relação do contador interno com o contador externo. Isso significa que a análise de complexidade deve ser uma análise do tipo agregada e eu devo ter que tomar cuidado ao fazer a análise de complexidade. Bom, pensando em operação fundamental, a atividade sugere que a operação fundamental seja a comparação do LJ com LJ mais 1. Claro que foi feito no material que foi fornecido, foi feito um teste de mesa para a gente entender o comportamento do algoritmo, mas aqui eu gostaria só de discutir com vocês a análise de complexidade sem entender o procedimento, o teste de mesa do algoritmo. Nesse caso, o meu objetivo é descobrir a complexidade, a função que fornece o número de vezes em que essa comparação vai ser realizada na resolução de um problema de tamanho n até chegar na solução desse problema. Fazendo uma análise agregada, eu vou fixar o contador externo em 1, que é um teste de mesa do algoritmo, e eu percebo que nessa etapa o contador interno vai assumir valores de 1 até n, e em cada etapa ele vai fazer uma comparação. Então, quando o J1 ele vai comparar o L1 com o L2, o elemento que está na posição 1 com o elemento que está na posição 2, na etapa 2, ele vai comparar o elemento que está na posição 2 com o elemento que está na posição 3, até que na última etapa, quando o valor do contador é n-1, o j vale n-1, ele vai comparar o elemento que está na posição n-1 do vetor com o elemento que está na posição n do vetor, o último elemento. Lembrando que essa última etapa, o valor do contador é n-i, como o i vale 1, ele assume valores até n-1. Terminado o ciclo interno de repetição, ele incrementa o contador externo, o contador 2, e nessa etapa o contador interno vai assumir valores agora de 1 até n-2. n-2 é o último valor que o contador vai assumir, já que pelo algoritmo ele assume o valor n-i e o i vale 2. Percebemos que em cada etapa ele vai realizar uma operação, então quando o J1 ele compara o L1 com o L2, quando o J2 ele compara o L2 com o L3, até que na última etapa ele compara o Ln-2 com o Ln-1, a antepenúltima posição do vetor com a última posição do vetor.
Essas comparações, claro, vão refletir em trocas dos elementos no vetor, mas aqui, como a gente está pensando só no total de operações, eu não vou me preocupar com o que o algoritmo está fazendo, mas quantas vezes ele está resolvendo essa operação para pensar no desempenho desse algoritmo em termos de tempo. Essa estratégia continua até que eu chego na última etapa de repetição, o ciclo interno, o ciclo externo, o I vale n-1, e nessa etapa o J assume valores de 1 até n menos n menos 1, que é o valor 1. Então o J só assume um valor e ele só faz uma comparação nessa etapa. Para eu calcular a complexidade, eu preciso determinar quantas operações são feitas no primeiro ciclo do I, que é a primeira vez que o algoritmo percorre o vetor. Depois, quantas operações serão feitas no segundo ciclo do I, que é o I igual a 2, que é a segunda vez que o algoritmo percorre o vetor, até na última etapa, o I igual a n-1, que é a última vez que o algoritmo percorre o vetor. Eu tenho que somar todos esses elementos e aí com isso eu vou conseguir a função de complexidade. Então a tarefa de vocês é saber, né, quem é essa soma, quanto é essa soma e finalmente aí fornecer uma fórmula para essa soma. A atividade 2 também trata do problema de ordenação, mas agora sobre a análise do algoritmo de ordenação chamado Insertion Sort. O algoritmo Insertion Sort que foi apresentado, ele é uma otimização do algoritmo Bubble Sort, de tal modo que, em sua estrutura, ele tem um comando for externo e o comando interno for do Bubble Sort foi trocado por um comando while. A vantagem de trocar o for interno por um while é que agora eu passo a ter o caso otimista e pessimista de complexidade, o que pode fazer com que o número de operações seja reduzido na grande maioria dos casos e, portanto, a eficiência do algoritmo seja maior em relação ao do Bubble Sort. Bom, foi sugerido na atividade 2 que a operação fundamental seja a comparação LI maior do que AUX. De fato, quando eu falo que essa é a operação fundamental, ele também vai realizar a operação I maior do que 0 como operação fundamental. Eu vou contar uma operação fundamental, mas de fato ele vai estar fazendo aí duas comparações e não apenas uma comparação em cada etapa. Para determinar qual é a complexidade, a gente precisa contar quantas comparações serão feitas para resolver um problema de tamanho n ou para ordenar um vetor de tamanho n. A sugestão é fazer também uma análise agregada, mas agora no caso otimista e no caso pessimista. Eu vou fazer as duas análises simultâneas, apesar da atividade pedir em separado análise otimista e análise pessimista. O contador externo, nesse caso, é o contador J, que começa valendo 2. Então, quando J é 2, no caso otimista, o algoritmo vai entrar no comando while com o I valendo 1, e no caso otimista, a gente está supondo que essa condição LI maior do que AUX é falsa, e ele vai encerrar o procedimento do while nessa etapa. Já se eu tiver no caso pessimista, ele entra no comando while com o contador I valendo 1, e ele vai repetir esse processo, repetir esse comando while até que o contador assuma o valor 0. Então, nesse caso, serão realizadas duas operações de comparação até chegar na solução. Terminado o comando while, o contador externo é incrementado, então o J passa a valer 3. No caso otimista, ele vai entrar no comando while com o I valendo 2, supondo então o otimista, essa condição vai ser falsa, e ele vai encerrar o comando while por aí com apenas uma comparação. Já no caso pessimista, ele entra no comando while com o I valendo 2, e o I é decrementado, ou o comando while é repetido, a condição é sempre verdadeira, ele repete o comando while até que o contador assuma o valor 0. Então, nessa etapa, ele vai fazer 3 comparações até terminar o comando while. Terminando o comando while, ele incrementa o contador externo e prossegue nessas comparações. Até que ele chega na última etapa, o contador externo J vale N,
No caso otimista, ele vai entrar no comando while com o i valendo n-1, ele vai fazer um teste falso e vai encerrar por aí, no caso otimista. No caso pessimista, ele entra com o contador i valendo n-1, esse contador vai ser decrementado até assumir o valor zero. Então, nessa etapa, ele faria n comparações até terminar o comando while e encerrar o algoritmo com o vetor totalmente ordenado. Para calcular a complexidade, é preciso determinar, no caso otimista, quantas operações foram feitas em cada etapa, e no caso pessimista, idem, quantas operações foram feitas em cada etapa e realizar uma soma de todas essas operações. Construir a fórmula para chegar na fórmula chamada fórmula de complexidade. No caso otimista, a situação é mais simples. No caso pessimista, tem que fazer uma análise, porque o número de operações é diferente em cada etapa do procedimento aí de conta. Então, para j igual a 2, 2 operações, para j igual a 3, 3 operações, e assim por diante. Então, eu vou realizar uma soma com parcelas que não são iguais. Essa soma vai ter que ser resolvida de alguma maneira. Bom, fica aí então as dicas das duas atividades. Claro que a atividade tem que ser. Claro, essas foram algumas dicas. Vocês têm ainda que complementar os exercícios da atividade 1 e 2. Tem também uma lista de exercícios para estudo, toda a lista com gabarito, no material geral do Integris. Qualquer dúvida ou discussão, a gente vai ainda tratar esse assunto na próxima aula, ou se precisar é só me mandar um e-mail. Bom estudo para todos e obrigada.